Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte: existe uma ordem de grupos. Por exemplo, eu tenho um posicionamento muito bem definido. Grupos de maturidade relativa menor vão primeiro ou vão por último, né? Grupos de maturidade maior vão mais tarde. Vamos simplificar aqui. A gente começa, talvez o produtor saiba melhor, mas eu posiciono uma cultivar 5.5 quando, eu posiciono uma 5.0 quando, eu posiciono uma 6.0 quando, né? Isso existe uma relação com as épocas de semeadura, sim ou não? E se existe também uma proporção disso, ou seja, eu posiciono X% de um grupo menor, ou seja, cultivares mais precoces, eu posiciono X% de cultivares médias e X% de cultivares mais longas, né? Então, existe, assim, uma relação agronômica para essa recomendação, né, e por quê? E existe uma proporção ideal? Sim, tá. É um ponto que a gente tem que levar em consideração. E aí ele na verdade, tem duas respostas e dois objetivos. Tem que ver qual o objetivo que a gente está buscando. Primeiro objetivo, eu quero diminuir meu erro. Quando eu falo em erro, é estar na média. Eu vou só para contextualizar, por exemplo, eu fiz uma análise aqui nos nossos resultados de 5 anos, tá? Tem 4 épocas de semeadura, só que olhando para os altos, 4 épocas e os cultivares. Uma época de 20 de outubro, início de novembro, final de novembro e meio de dezembro, nas últimas 5 safras. Nos últimos 5 anos, a gente teve produtividades que variaram de 18 até 110 sacos. Só que se nós soubéssemos quando ia chover, na verdade o campo sabia, porque em alguma época você tinha em alguma época a semeadura foi plantada, algum ciclo que deu certo. E aí, se nós tivéssemos acertado em todos os anos, a menor produtividade ela foi de 66. 66 foi o nosso pior resultado. Se nós tivéssemos acertado, tivesse uma bola de cristal de quando ia chover. Então, em resumo, nos últimos 5 anos a gente não teria quebra de safra. Então, 66 foi o meu pior resultado e eu cheguei em 110 no melhor. Então, nos últimos 5 anos, quando foi uma safra horrível de 18, eu podia ter tido 66. Esse que é o ponto duro. Bom, agora aí que entra o objetivo. Eu quero um objetivo de tentar acertar o olho da mosca, que é difícil, porque a gente não sabe quando vai chover. É um refinamento que nós, como pesquisa, estamos olhando. Então, a segunda parte da conversa que nós vamos ter agora aqui, que é olhar cenário climático, El Niño, La Niña e neutralidade. Isso muda na dinâmica, não vai mudar tanto. Eu vou continuar praticando uma janela de semeadura de 20, 30 dias, mas eu vou estar atrasando ou antecipando em uns 10 dias esse momento. Eu vou estar subindo o grupo de maturação em 3, 4 pontos, dependendo do cenário. Mas isso é acertar o olho da moça. Agora, o produtor, ele quer estar na turma, ele não quer estar na turma dos 18, e ele também não quer estar lá em cima, ele quer estar na média. Tá no jogo. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Quando eu olho numa média, o que é importante? Se nós pegar uma propriedade que sempre, todos os anos, independente do cenário, ela planta de 20 a 30% da área, de 20 de outubro a início de novembro, ela tem 20 a 30% da propriedade numa época de semeadura que ela explora potencial. Então, tu tem 20 a 30% de uma área que explora potencial. Beleza. Agora, esse explorar potencial, como é que eu exploro potencial com segurança? Numa média de vários anos, se eu plantar materiais precoces nessa janela, que muitas vezes é uma decisão por questão operacional, porque você tem na cabeça que vai começar colhendo antes, o que acontece? Você tem alguns anos, principalmente os anos em que novembro, dezembro, início de janeiro são muito secos, esses materiais colhem muito mal. Anos que chove bem, você colhe muito acima da média, mas você tem penalizações. E aí, quando eu planto um 5.7, por exemplo, um 5.8, eu consigo, em anos bons, ter teto produtivo com estabilidade. Então, eu tenho meus 20% e 30% explorando potencial com um pouquinho de segurança. Quando eu entro para novembro, aí eu já tenho, digamos, 20% a 30%. Dentro do mês de novembro, eu tenho um bloco de 1 a 15 e um bloco de 15 a 30. Aqui eu tenho que concentrar no mês de novembro, que é o mês, na média dos anos, em que eu tenho potencial com segurança, grande parte do meu plantio. Então, se eu concentrar ali de 50% a 60%, eu já estou somando, se for 60 com 20, 80, e sobra 20 para final de novembro, para dezembro. E aí você tem um pouco de semeadura outubro, um bloco início na primeira quinzena de novembro, o segundo bloco, segunda quinzena de novembro e um dezembro. 4 épocas de semeadura. E aí um segredo, aí eu acho que é o ponto. Como é que você faz média? Você alterna grupo de maturação dentro de cada bloco. Se, por exemplo, de 20 de outubro, você botou um 5.8, na sequência,
você bota o teu 5.0, teu 5.2, teu 5.5. 25 de outubro, tu plantou 5.7, 5.8. Na virada, no próximo talhão, pode ser na sequência de final de outubro ou já início de novembro, você faz uma quebra, um grupo de maturação mais baixo. Então, você tem um bloco de semeadura com 2 grupos de maturação. Tu está escalonando época e ciclo. Tu está diluindo isso. Momentos em que a cultura vai estar em floração, a gente vai ter grão distinto. Você vem para o segundo bloco da mesma forma. De modo geral, dentro do mês de novembro, grupos de maturação de 5.0 a 5.9 encaixam muito bem. Os ciclos mais longos, a gente tem que ter um cuidado. Os ciclos mais longos, eles são estratégicos nas aberturas, ou um ciclo longo que tem porte controlado numa janela ótima, de 1 a 20 de novembro para te dar escalonamento, mas tem que ser genética de porte controlado, que hoje tem. E depois, esse ciclo longo, tu também vai ter ele no fechamento. Vai deixar ele lá para ter ele como moringa no plantio início de dezembro, para te escalonar. Mas não sozinho. Lá no fechamento, você também tem que ter um 6.1, 6.2, mas com 5.6. Porque você tem que dar essa quebra, porque senão você não tá, lá atrás, você vai ter aquela fração toda ela com enchimento de grão em um determinado período que pode ter problema. Então, se você faz isso aqui, parece algo, parece simples, mas de fato, se a gente fizer isso, você tem segurança.